Odonto, recuperando seu sorriso e autoestima. Previdente Odonto, Previdente Odonto, a clínica da sua família. O resultado é sempre uma maravilha. A vida com mais qualidade, com sorriso de verdade. Previdente Odonto, cuidando do seu sorriso. Zap 981862121. 981862121. Previdente Odonto, toda a sua alegria demonstrada num sorriso. Previdente Odonto, Previdente Odonto, recuperando seu sorriso e autoestima. Previdente Odonto, Previdente Odonto, a clínica da sua família. O resultado é sempre uma maravilha. A vida com mais qualidade, com sorriso de verdade. Previdente Odonto, cuidando do seu sorriso. Zap 981862121. 981862121. Previdente Odonto, toda a sua alegria demonstrada num sorriso. Previdente Odonto, Previdente Odonto, recuperando seu sorriso e autoestima. Previdente Odonto, Previdente Odonto, a clínica da sua família. O resultado é sempre uma maravilha. A vida com mais qualidade, com sorriso de verdade. Previdente Odonto, cuidando do seu sorriso. Zap 981862121. 981862121. Previdente Odonto. À tarde é festa com Leidiana Gomes. Começa agora o Momento Odonto, um quadro que vai tirar todas as suas dúvidas sobre a odontologia. Apresentação: Dr. Antuane Araújo e convidados. Oi, gente! Boa tarde! A gente está aqui pelo nosso canal do YouTube, já convidando você que está em casa, você que está agora com seu celular, com acesso à internet, entra no nosso canal para você ver toda a dinâmica, toda a didática que a gente traz nessa programação maravilhosa no Momento Odonto com a Previdente Odonto. E hoje a gente está aqui com ele. Boa tarde, doutor Antuane. Boa tarde, Leidiana. Boa tarde, ouvinte da FM Olho d'Água. Satisfação, mais uma semana e a gente aqui juntos. Vamos que vamos. Com certeza. E hoje tem um tema muito especial, doutor Antuane. A gente teve uma temática muito dinâmica, né? Doutor Antuane trouxe os recursos para que a gente pudesse auxiliar o melhor entendimento para aquela pessoa que está em casa, né? Acompanhando pelo canal do YouTube, a gente trazer de forma explicativa os recursos para ficar ainda mais compreensivo para aquelas pessoas que estão acompanhando ao vivo, né, a nossa programação. E hoje o nosso tema que a gente traz é o bruxismo. Doutor Antuane, o que é o bruxismo e sintomas, causas e tratamentos que a gente vai falar aqui na FM Olho d'Água? Ok, Leidiana, vamos lá. Mais um assunto bastante interessante, inclusive foi um assunto sugerido, né, por algum ouvinte. E realmente, assim, o tema traz uma palavra até curiosa, né, bruxismo. Mas o que é exatamente o bruxismo? Bruxismo nada mais é que o apertamento ou o ranger dos dentes, que desencadeia tensões musculares, consequentemente dores e outros problemas advindos dessa parafunção. Doutor Antuane, eu acho que tem muitas pessoas agora com dúvidas, que talvez já tem uma vida inteira aí se perdurando e dizendo assim: eu tenho ou não tenho, né? Tem casais também que começam a descobrir quando casam, que vão dormir juntos, né? Essa questão que o adulto também tem. Agora eu vou perguntar para o senhor: a criança e o adulto se desenvolve, isso é assim durante a vida inteira ou tem uma fase da vida que acontece o bruxismo? Leidiana, o bruxismo, alguns fatores podem levar a essa ação, digamos assim. Um deles é o estresse. Então, é muito comum quando a gente vê uma criança que tem esse processo, esse ranger dos dentes, e é fácil de você identificar, principalmente no momento do sono daquele adulto ou daquela criança. As pessoas relatam que escutam barulho como se a pessoa estivesse quebrando os dentes. É um trincado, digamos assim, bastante característico. E um dos fatores causadores é o estresse.
são, digamos, as famosas doenças dos tempos modernos, né? Mas outros fatores também podem causar, como, por exemplo, fatores genéticos. Também trazem essa carga para a possibilidade do bruxismo. Doutor Antônio, o bruxismo, ele pode entortar os dentes? Leidiana, na realidade, o que leva a, digamos assim, falando bem diretamente, entortar os dentes são outros fatores. Mas o principal do bruxismo é causar o desgaste das facetas dentárias, e dependendo do tempo desse bruxismo e da intensidade, ele pode sim vir a causar até amolecimento dos elementos dentários. E, consequentemente, ele tem ele muda, né, o posicionamento desses elementos. Doutor Antônio, quais são as principais causas, sinais do bruxismo, para que eu possa identificar, né? É só o som ou tem alguma forma de você perceber que seus dentes estão mudando, né? Estão ficando assim um maior do que o outro, principalmente a parte visual estética, né? Da frente, a parte superior. Quais são assim aqueles sintomas que eu leigamente possa identificar? Olha, uma das características é essa que você acabou de falar e eu citei há pouco, o desgaste dos dentes, né? Então, você mesmo com o tempo vai percebendo que os seus dentes, principalmente os inferiores, começam a diminuir de tamanho. E eles ficam com a superfície superior meio que polida, lisa, brilhante, né? Então, já é uma coisa que chama atenção. Mas outra característica também, o paciente relata que ao acordar, ele sente muita dor de cabeça, ele sente dores musculares nessa região da bochecha, onde tem um músculo que chama masseter, que se estende até o músculo temporal, ou seja, essa dor ela irradia da mandíbula até a cabeça. E o paciente relata também uma fadiga, um cansaço. Por que esse cansaço? Ele não teve uma boa noite de sono, ele não relaxou totalmente. Então ele relata que acordou, poxa, parece que eu nem dormi. Passei a noite toda, fechei o olho, acordei, mas eu estou muito cansado. Na realidade, ele não percebeu que ele não teve um bom sono de recuperação. Agora vamos falar com as crianças, né, que estão ouvindo os pais, as mães. Não é necessário dormir para se identificar que você tem esse problema de bruxismo, né? Eu percebo muitas vezes que a criança acordada... Doutor Antônio, por favor, esse acessório, levante aí a boquinha. Para quem está em casa e puder nos acompanhar, começa a fazer o ranger dos dentes, né? Às vezes, assistindo mesmo, concentrado na TV, começa a fazer a posição. Eu estou aqui na câmera 1, né, fazendo, posição de ranger. A gente conhece, né, justamente pelo som, né? Quando a gente não está acompanhando a atenção ali da criança, ele está concentrado na televisão e fica com a boquinha fazendo o barulho de ranger os dentes, doutor Antônio. Não é só no processo noturno, acontece também no processo diurno? Principalmente ocorre no processo noturno de uma forma inconsciente, porém não é incomum também acontecer no período diurno. Já há vários casos que chegam a nós no consultório, as mães e os pais, principalmente as mães, né, que levam as crianças, relatam: doutor, o meu filho não tinha isso, mas agora eu estou percebendo que ele faz um barulho, ele faz um ranger nos dentes. O que é isso? O que está acontecendo? Uma das principais questões que a gente levanta: como é que está a cabeça do seu filho? Ele está passando por algum processo de estresse? Ele, por exemplo, os pais se separaram, os pais brigam, existe um convívio harmônico dentro da casa. Como é que ele está no colégio? Ele está bem de nota? Então, isso são perguntas interessantes que a gente deve levar em consideração, porque o estresse, sim, desencadeia esse processo de bruxismo na criança.
Então, a gente que está aqui na FM Olho d'Água está sendo alertado que muitas vezes a criança está no meio de uma separação, né? Está passando por um processo aí de, às vezes, de aceitação na escola ou não, né? Que às vezes influencia também no psicológico da criança. Ou está querendo bullying na escola, ou está querendo por exemplo, se identificar com o meio. Muitas vezes você é excluído como bullying, né? Que todo mundo sabe que é um processo delicado que as crianças sofrem nesse processo. Então, o estresse é o fator que o pai e a mãe podem ali identificar, não só, né, no bruxismo, como também no comportamento da criança, né, de se isolar e fazer esse movimento repetitivo aí que pode provocar outras coisas a mais, principalmente na área da saúde bucal da criança. Doutor Antônio, o bruxismo, ele tem cura? Sim, ele tem cura, ele é tratável e existem formas de se fazer esse tratamento. Primeiro ponto, você deve procurar o profissional, procurar um especialista que ele vai avaliar, vai identificar o que pode estar causando esse processo de bruxismo e dessa forma orientar e fazer a melhor forma de tratamento. Ótimo. Então, assim, nesse momento, se eu estou percebendo que meu filho está passando por essas causas, né, que a gente já vem citando aqui na nossa conversa, eu também posso procurar um profissional, se eu já estiver vendo que essa avaliação já está prejudicando, né, a sua dentição, se ele já está reclamando, que também está cansado, que não está dormindo, porque é uma coisa a se observar. Talvez a criança tenha, né? E o pai e a mãe não sabem que ele tem, né, o bruxismo. Então é uma coisa assim muito para conversar, ter esse entendimento, saber se realmente a criança está passando por essa dificuldade, e o profissional é o cuidador, né, que vai ver essa avaliação desse processo que a criança está passando. Doutor Antônio, deixa eu te perguntar aqui uma pergunta. Tem uma ouvinte que ela está aqui dizendo assim: Leidiana, as minhas restaurações estão caindo. Eu até já fiz uma avaliação, já refiz as que estavam velhas para trocar e tudo mais, mas eu estou percebendo que elas estão caindo e eu estou percebendo assim que eu também estou dormindo e estou acordando muito cansada. Será que ela tem bruxismo? Será que pode ser o bruxismo, doutor Antônio? É possível. É preciso que ela passe realmente por uma avaliação profissional, porque uma das características do bruxismo, principalmente no adulto, é isso aí que ela acabou de citar. Faz uma restauração, de repente o profissional consegue fazer uma restauração que não tem um contato intenso, ela que está bem adaptada, porém o paciente continua com aquele processo, né, do apertamento, do ranger dos dentes, e pode sim desencadear a quebra de restaurações. E uma outra característica que ela citou bem é a questão do mau sono, né? Acorda cansada, acorda como se não tivesse dormido durante a noite, embora ela pense que dormiu bem profundamente, porém isso não aconteceu. E existem formas sim de se tratar, como eu citei há pouco, existem algumas maneiras, dentre elas, eu já tive casos, eu me refiro principalmente à criança, Leidiana, que bastou a gente identificar que aquela criança estava com algum problema psicológico, a gente orienta os pais, olha, se ela não tinha esse processo e agora desencadeou e está acontecendo isso na casa, então procura um acompanhamento psicológico e muitas vezes resolve. Quando não, existem outros recursos que vão de placas de bruxismo, que são plaquinhas feitas em acrílico, que ela tem a função de evitar que os dentes tenham esse contato mais intenso, consequentemente venham a se desgastar um em cima do outro, e também a função de relaxar a musculatura, que a gente chama de reprogramar a musculatura da mastigação, essa musculatura na bochecha, chamado músculo masseter. Em casos mais extremos, o paciente pode também fazer uso dos medicamentos benzodiazepínicos, né, que são os ansiolíticos,
no caso aí mais especificamente para adultos. Tem um ouvinte aqui, o Rafael, ele está dizendo assim, ui, bruxismo, Leidiana, tem causas espirituais? Não, esse que a gente está falando não, né, doutor Antônio? Não tem nada a ver, né? Não exatamente isso. Ótimo. Mas psicológico, sim. Então, isso é uma coisa aí que você, agora que está ouvindo a Rádio FM d'Água, a gente não está falando de bruxaria, não. A gente está falando de um tratamento que as pessoas, às vezes, têm e nem sabem que tem. É um tema que a gente está tratando, né? Conversando aqui, esclarecendo dúvidas. O bruxismo, ele traz riscos ao tratamento de implantes dentários? Olha, quando o implante ele está, o que a gente chama de ósseo integrado, né? Se o procedimento cirúrgico foi bem executado, se naquela região não existe uma contaminação dos tecidos que circundam o implante, ele não vai comprometer o implante, porém ele pode comprometer sim a prótese. Porque imagina que o implante ele faz o papel da raiz dentária, ele está dentro do osso, né? E repito, se ele está ósseo integrado e aquele tecido que circunda ele é um tecido sadio, então não tem risco algum. Porém, a prótese que é feita sobre o implante, ela recebe um componente, que esse componente ele é parafusado ao implante. Então, esse excesso de peso de mastigação pode desencadear uma quebra da coroa, se ela é em resina ou se ela é em cerâmica, por exemplo, ou até mesmo uma fratura do próprio parafuso que segura a coroa ao implante. Doutor Antônio, tem uma pergunta aqui especial que diz assim, doutor Antônio, eu não tenho bruxismo. A Ruth está perguntando. Mas eu costumo fazer meu trabalho sempre, quando eu estou ociosa, eu fico com lápis na boca. Lápis. E às vezes me pego passando horas com esse lápis, mordendo esse lápis. Doutor Antônio, pode danificar os dentes? A pessoa que tem esses hábitos, esses distúrbios, na verdade, né? Que fica fazendo tanto, às vezes é a unha. Horas ali do seu dia, roendo. E às vezes é uma ponta, até às vezes um bico de caneta, trabalhando com a mão e com o bico aqui, alguns hábitos, distúrbios. Isso pode provocar também a saúde bucal, ali os dentes ficarem tortos? Pode sim, pode inclusive causar mobilidade e até perda futura dos elementos dentários. É muito comum, Leidiane, eu falo agora como ortodontista, pegar pacientes que ainda estão em fase de crescimento, pacientes jovens, e que têm esse hábito de colocar a caneta na boca. E o que é que acontece? O paciente chega para a gente com uma mordida aberta. E curioso, a mordida aberta unilateral. Ele está só de um lado da boca. Então, quando a gente vê aquilo, a primeira coisa que a gente pergunta, gosta de mastigar uma caneta, um lápis, né? E aí ele diz, oxe, como é que você sabe? Mas é claro, você vê a mordida só de um lado aberta. Quando a mordida é mais central, aí é muito característico o dedo, né? O paciente que leva o dedo à boca. Tem um palato profundo, tem uma mordida aberta. Mas a caneta sim, tanto no jovem quanto no adulto, pode causar problema e no adulto é levar a mobilidade e uma possível perda. E como é feito esse diagnóstico? Tem algum exame ou só uma consulta prévia para uma avaliação, doutor Antônio? Para saber se eu tenho bruxismo, para ver como é que está a minha saúde, né, os meus dentes, está tudo ok? Tem uma avaliação ou tem um exame específico para fazer esse primeiro diagnóstico, né? Leidiana, na própria anamnese que a gente faz com o paciente em consultório, a gente consegue facilmente identificar, até através de uma conversa mesmo, isso é possível, tá certo? Então, o profissional que está habilitado, ele consegue verificar o tipo de mordida, como é que está a oclusão desse paciente. Na própria conversa com o paciente, a gente consegue ver, digamos assim, o abre e fecha da boca, a gente vai examinar toda a vida dele, como é que ele está naquele momento, enfim, é possível sim identificar o bruxismo em consultório. E uma coisa que eu quero complementar, que até nos casos mais extremos, aqueles que a gente não consegue
resolver com placa, faz uso dos ansiolíticos e o paciente continua. Mesmo assim, ainda temos a possibilidade de trabalhar as chamadas toxinas botulínicas, que ela vai ter a função justamente de promover um relaxamento muscular e, consequentemente, alivia digamos, essa disfunção. Porém, a toxina, ela tem um fator que você tem que estar repetindo ela, né? Aproximadamente 6 em 6 meses você tem que fazer uma repetição. O não tratado, né? A pessoa que não procurou, né, saber o que tinha ali. A ATM, né? Quais são esse distúrbio e quais são as causas e o que pode acontecer nesse processo que o dentista ele vai identificar e vai passar para o paciente? Eu queria mostrar aqui em boca, mas como a gente não tem mostrando a mandíbula, a parte óssea, eu vou mostrar aqui em mim. A ATM é uma sigla para articulação temporomandibular. É uma articulação, vamos dizer assim, a cabeça da mandíbula, ela vem, sobe aqui, tem um ramo ascendente, e ela se aloja numa cavidade logo abaixo do ouvido. Então, quando você desencadeia um processo de bruxismo, que vai tendo desgaste dos elementos dentários, essa sua face, que a gente chama do terço médio inferior, ele começa a se reduzir. Uma face ideal, ela é dividida em 3 terços, superior, médio e inferior, que eles têm que estar equilibrados, com pequenas diferenças entre um e outro, não pode ser muito grande. Então, quando você tem uma diminuição dessa face, desse terço médio inferior, consequentemente, você vai tirar a cabeça da mandíbula da sua posição. Então, você pode vir a desencadear outros fatores, outros problemas, como, por exemplo, a disfunção temporomandibular. Então, quando você vê um paciente diz assim, doutor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu abro a boca, estala e dói. Quando eu fecho, estala, às vezes trava. De repente, ali, o paciente já está com uma disfunção que pode sim ter sido causado por um processo de bruxismo. Aí eu venho aqui para dar um alívio para aquelas pessoas, né? Ele já falou um pouquinho, né? Para você que está em casa, você que está acompanhando pelo nosso canal, tentar compreender esse processo, porque às vezes você nem sabe se tem, né? Nem sabe se tem. Parece que quando você acorda, você diz assim, parece que eu nem dormi, estou muito cansado. Tem outros fatores também, né? O ronco excessivo também, a noite inteira ali, o ranger dos dentes, como é a causa do bruxismo. E o que me proporciona, doutor Antônio, quando eu sou diagnosticada com bruxismo, né? O que me proporciona, assim, esse alívio, né? E o que eu vou ser os benefícios a partir do momento que eu reconheço que eu tenho e que tem um tratamento que pode ser feito. Eu preciso fazer só mais uma complementação, Lidiana. Os pacientes que sofrem de refluxo gástrico também pode desencadear também um processo de bruxismo, porque como o pH ele é diminuído na região, quando você sofre esse refluxo, é natural que os músculos da face entrem em atividade mais intensa. Então, aquele paciente que diz, eu acordo de manhã com muita azia, com a boca muito amarga, e ele sabe, inclusive, que sofre esse processo de refluxo. Se ele relata que acorda mal, que sente dor de cabeça, que sente dor no queixo, meu queixo dói, então é um fator que chama atenção e ele deve sim procurar um profissional. E como consequência, né, resolvendo essas questões, o que é que vai acontecer? Você vai ter voltar a ter um sono mais tranquilo, consequentemente uma vida melhor, saudável, mais ativa, né? O sono é que te mantém de pé, né? O paciente, muitos pacientes relatam que dizem, doutor, eu passo o dia que eu não consigo trabalhar porque eu estou morto de sono. De repente, ele não está dormindo bem e não sabe, né?
O fato de ter os dentes preservados em sua estrutura, não ter desgaste de facetas, consequentemente não vai sobrecarregar essa região de cabeça de mandíbula, é mais um ponto positivo. Então, assim, o corpo humano, Leidiana, ele funciona muito perfeito, né? A natureza é pródiga. Então, quando algo sai do comum, lembra que eu sempre falo assim, quando o paciente tem uma febre, é o corpo mandando um aviso. Recado, quando o paciente... que nada está bem, né? Exatamente. Tem que ter um alerta. Se seu corpo está mandando um recado, você tem que, acender a luzinha. Eu tomei um quente e um gelado, meu dente doeu forte. É o dente mandando um recado. Então, se você está ali sentindo dor em articulações, sentindo dores de cabeça constantes, dores musculares, o corpo está lhe mandando um aviso. Então, você precisa realmente rever, fazer essa correção para ter uma vida sadia. Consumo excessivo, cafeína, álcool, cigarro, isso aí aumenta a questão, se você já tem, isso aumenta também, né, a demanda de você praticar mais na hora que você está dormindo e às vezes até acordado e nem sabe se tem, né? Aumenta, doutor Tony? Cafeína, álcool e até o uso de drogas também, né? Podem levar a atividades, digamos assim, exacerbadas, que levam a algum tipo de estresse e sim pode desencadear um processo também de bruxismo. Nossa pauta de hoje aqui, deixa eu ver aqui quantos minutos. 26 minutos, a gente já está aqui na programação e eu acho que esse é um tema para a gente voltar e trazer aí muitas coisas a mais. As pessoas hoje teve um pouquinho, uma pitadinha, né, do que pode ser feito, de como fazer essa avaliação, de identificar do seu filho também, que às vezes a criança está acordada e está fazendo, ou na madrugada, quando você se levantar assim, dá uma passadinha lá no quarto para saber se seu filho também tem. É uma causa assim que causa muita... Como é que eu posso falar, né? Quando se toca na questão sentimental, psicológico da criança, quando afeta mesmo, o corpo também manda recado, como o doutor Antônio está falando aqui. Quando a criança está com algum problema, ela às vezes fica calada demais, agressiva demais, né? E às vezes o corpo responde quando ela está dormindo. E o pai tem que ter esse olhar diferenciado, esse cuidado diferenciado. E se você estiver passando por esse problema agora, você pode procurar a Previdente Odonto. Tem profissionais qualificados. A tia Gel com jeitinho lá, se você eu vou levar para o dentista, ele vai dar um show. Não dá. A tia Gel encanta todo mundo lá. Vários profissionais também de outras áreas. A Previdente Odonto trazendo sempre aqui a saúde bucal. Eu digo assim para o nosso diretor de programação que é educação. Porque a gente aprende... Se a gente está fazendo errado, a gente costuma aprender e fazer o certo. Né? Assim, doutor Antônio? É verdade. E a gente vai fechando, a gente traz mais um pouquinho mais nos demais programas, o nosso módulo de hoje, agradecendo a sua participação e deixando em aberto para o senhor reforçar mais um pouquinho, dar o endereço, o WhatsApp... E a gente vai dar um spoiler mais nas redes sociais do que vai acontecer terça-feira que vem, né? Terça-feira não, quarta-feira. Quarta-feira. Me permita só uma conclusão quando você falou a questão da criança. Existe uma forma bem tranquila de você identificar se a criança está passando por esse processo de bruxismo. Logo cedo ao acordar. Quando ela está terminando aquele sono, você vai chamar ela, acordar para ir para o colégio, né? Naquele melhor momento para a criança, né? Você verdade. consegue perceber facilmente se ela está passando por esse processo. Ali não deixa de ser um estresse para ela, o acordar para ir para o colégio, perdão, e naturalmente ela vai ranger os dentes e você vai conseguir perceber aquele crec-crec. Então, naquele momento... leva um profissional que vai poder fazer a melhor avaliação e o melhor tratamento. Quanto a tia Gel, é um doce de pessoa, né? Leve sua criança, ela estará lá de braços abertos. As crianças amam serem atendidas pela tia Gel, que além do mais é youtuber, né? Então tem o canal Escove Bem, o canal Escove Bem, então ela está sempre postando,
faz a maior brincadeira, a maior farra Mas mesmo com não as fale o que crianças. vai acontecer quarta-feira aqui, viu? Agora, quarta-feira Tem tem novidade, uma né? novidade. Tem surpresa. Tem uma grande surpresa. E não vamos dar o spoiler agora, mas nas redes sociais vamos soltando aos A poucos. gente vai soltando aos poucos o que vai acontecer quarta-feira aqui, né? Eu só posso dizer uma coisa, vai ser show. WhatsApp da Previdente, endereço da Previdente, Odonto. O WhatsApp da Previdente é o 981862121 e nossas redes sociais Previdente Odonto. Todo junto, Previdente Odonto. Entra lá, acompanha nossas postagens. Se você tiver alguma dúvida, quiser inclusive sugerir algum tema, como foi feito na semana passada para o bruxismo, manda aí. A gente vai responder com o maior prazer. E o nosso parceirão que veste a camisa Saúde Dental? Saúde Dental, né? É um parceiraço, está aqui com a gente e brevemente mais alguma novidade que vem aí da Saúde Dental também. Vamos ver se a gente faz alguma coisa aí no Dia dos Pais, com a Previdente Isso. Odonto. Doutor Antônio representando aí juntamente com a Saúde Dental, que é um parceiro nosso aqui. Doutor Antônio, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima quarta-feira, cheia de novidades para quem está em casa, para quem está acompanhando. Quarta-feira você não pode perder, porque vai ter muita coisa boa aqui na FM Olho d'Água. Vou assim já ficar com minha linguinha aqui fechada, porque eu não gosto muito de dar spoiler não, só depois. Mas você que está aí é o nosso convidado especial para quarta-feira a gente se encontrar aqui na FM Olho d'Água a partir das 16h10 no programa Previdente Odonto, Momento Odonto, aqui que a gente tem com o doutor Antônio. Até lá, né, meu amigo? Até lá, Leidiana, eu que agradeço mais uma vez esse espaço que vocês disponibilizam aqui pra gente, né? É uma alegria, grande satisfação passar essa tarde com vocês. Obrigado, um abraço em todos. Muito bem, fechando agora a nossa entrevista pelo canal e seguindo nossa programação normal da FM Olho d'Água. Demonstrada num sorriso Previdente Odonto. Previdente Odonto, recuperando seu sorriso e autoestima. Previdente Odonto, Previdente Odonto, a clínica da sua família.